Evangelho segundo ele escreveu Mateus, capítulo 5, o versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberão consolo. Gostaria que vocês repetissem esse versículo, por favor. 1, 2, 3. Muito obrigado. Meus irmãos, eu estive meditando nessa palavra, a maior, mais rica, mais profunda mensagem de Jesus registrada nos evangelhos. E nós entendemos o que é de fato ser feliz no reino de Deus. Porque a palavra bem-aventurado significa feliz. E Jesus está dizendo que felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E existem alguns tipos de choro e lágrimas que nós derramamos durante a nossa vida, e isolamos esse versículo, então pensamos e falamos: eu estou chorando, Deus vai me atender. Eu estou chorando, a lágrima está descendo, então tem escape para mim. Nas quintas em que estivermos ministrando aqui, eu quero estar pregando baseado aqui na verdadeira felicidade, mas hoje o Senhor tocou profundamente ao meu coração para eu estar falando sobre as lágrimas que Deus não atende. Estaremos falando sim, a quinta que vem, sobre o choro que Deus atende, as lágrimas que Deus atende. Mas o Espírito de Deus falou forte à minha alma esta tarde, para que eu lhes pregasse sobre esse tema, as lágrimas que Deus não atende. Nem todo tipo de lágrima que derramamos terá uma resposta positiva de Deus. Existem lágrimas que nós derramamos, que Deus, desculpe minha franqueza, nem se importará com tais lágrimas. Eu fui meditar na palavra, fui buscar alguns textos em conexão a esse tema. Temos a lágrima que, se chorarmos, o Senhor consola, temos, mas precisamos entender algumas lições negativas relativas a esse texto, a esse versículo em que nós lemos. Será que qualquer tipo de lágrima que eu derramar, eu terei a resposta de Deus? Primeiro, Deus não atende, você não move o coração de Deus quando você derrama lágrimas de remorso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo de número 3, que Judas, tomado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Então, perceba a atitude de Judas. Ele devolve, ele faz a restituição por causa do remorso. Ele confessa, ele diz assim: traí sangue inocente. Além de devolver as moedas e confessar, a Bíblia diz que ele se angustia ao ponto de enforcar-se, ao ponto de tirar a própria vida. Foi uma angústia, foi uma tristeza que não tocou o coração de Deus. Desceu, rolou ali uma lágrima que não sensibilizou o coração de Deus. Por quê? Porque não foi uma lágrima gerada, não foi uma angústia, não foi uma tristeza gerada pelo arrependimento, senão pelo remorso. E existem pessoas que choram por causa de remorsos. Existem pessoas que lamentam, mas não se arrependem. O remorso, ele te prende ao que você não deveria ter feito. Só que as lágrimas de arrependimento, ela te leva a fazer a coisa certa, apesar de ter feito o que não deveria. O arrependimento, ele te faz dar um passo a mais. O remorso te faz desistir da própria vida. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 10, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus,
opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, gera a morte. A tristeza que foi operada em Judas foi a tristeza que gerou a morte. Irmão Eliseu, quando é que eu sei que eu estou chorando com remorso e não por arrependimento? É quando não gera nenhuma mudança. É quando não gera conversão, é quando não gera transformação. O remorso é o homem arrependido porque foi apanhado no erro. É como um ladrão. Se alguém entrevistar e perguntar: você está arrependido? Ele vai te responder: eu estou arrependido de vacilar e ser preso, não do que eu fiz. Esse é o remorso. O camarada está arrependido porque a mãe descobriu, o pai descobriu, o pastor descobriu. Está chorando porque sabe que não deu certo o que ele tentou fazer, não pelo próprio pecado, não pelo próprio erro. Essas foram as lágrimas de Judas. Lágrimas, tristeza, angústia gerada pelo remorso. Deus não atende. As lágrimas que convencem Deus, as lágrimas que Deus atende, são aquelas lágrimas geradas pelo verdadeiro arrependimento. As lágrimas do remorso, irmão, é como pouca chuva em muitas pedras, não gera nenhuma mudança. Mas as lágrimas de arrependimento é como uma torrente de águas numa terra seca. Vai ter vida, a árvore vai crescer, vai gerar frutos de arrependimento, e o nome do Senhor será glorificado. Se você está entendendo isso, diga glória a Jesus. Nós temos na Bíblia um segundo tipo de lágrima que não convence Deus. Nós temos na Bíblia um segundo tipo de choro que Deus não atende. É o choro teatral, é o choro externo. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 6. Jesus disse que tem gente, para provar sua espiritualidade, desfigura o rosto para ser recompensado diante dos homens. Eu já vi pessoas na igreja que faz a cara de chorinho para ver se o pregador tem pena dela, para ver se o profeta tem pena dele. O cabra está em pecado, está numa vida miserável de pecado e quer profecia de bênção, quer profecia de milagre. É um choro teatral, é algo de aparência, é uma tristeza que não convence Deus. Aí pede oração, a gente ora, e depois que a gente ora, o irmão viu alguma coisa, Deus mostrou alguma coisa para o irmão, e quando vamos falar a verdade, não querem aceitar. Pastor Darlan me chamou um dia e disse: Eliseu, um camarada te ouviu pregar contra o pecado e disse: o que você tinha de estar falando contra pecado? Mas se ele se levantou contra a mensagem, Eliseu, foi porque a mensagem estava indo contra a vida dele. Foi o que o pastor me falou. Nós precisamos pregar uma mensagem que refrigere a alma, que toque as almas, sim, mas também a palavra precisa confrontar o homem. Nós não podemos fazer teatro para Deus, nós não podemos ser hipócritas. E um dos significados da palavra hipócrita é artista no palco. Ô irmão, diante de Deus não adianta inventar lágrima, diante do povo não adianta você querer mostrar uma espiritualidade que não vem de dentro, que não vem da alma. Como é que as pessoas derramam lágrimas de teatro, lágrima de aparência? É quando vem para um culto como esse e a melodia da música toca na alma, é claro. O camarada é sensibilizado pela música. O pregador libera uma palavra de efeito que toca e o sensibiliza, mas ele não muda, ele não pratica, não transforma a vida dele, não transforma a família, não muda nada no seu caráter, nem na sua personalidade. Foi teatro. Por isso que Jesus lutava muito contra os hipócritas, porque eles aparentavam quebrantamento, mas o interior estava sujo. Irmão, o choro externo
externo não pode convencer Deus. Lembra de Acabe? A Bíblia diz em 1 Reis 27, que quando Elias profetiza contra Acabe, o juízo de Deus contra ele e contra a sua casa, ele rasgou as suas vestes e chorava com medo do juízo de Deus. Fez teatrinho, não se arrependeu, não teve jeito. O juízo de Deus veio, sabe por quê? Porque ele se esqueceu do que o Senhor disse em Joel capítulo 2: não quero que vocês rasguem apenas as vossas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Aleluia. Lágrima de aparência, lágrima que não gera mudança. Choramos no culto, irmão, quando ouvimos a mensagem de Deus para nós. Como não chorar? Ouvir a mensagem de que Jesus morreu por nós. Como não chorar? Ouvir a palavra de que Ele nos ama tanto que um dia irá nos buscar. Mas quando acaba o culto, nós estamos fofocando. Quando acaba o culto, nós estamos caluniando. No outro dia, nós estamos procurando o erro na vida de alguém para falar daquela pessoa. Ô meu irmão, chore pelo seu irmão em vez de caluniá-lo. Tenha misericórdia do nome das pessoas. Tenha misericórdia das pessoas que estão fracas em seu caminho. Você está derramando uma lágrima de teatro se você não mudar de vida. Você está derramando lágrimas que é apenas estereótipo, e Deus está dizendo: rasga o coração, porque a lágrima que vem de dentro é a lágrima gerada pelo Espírito Santo, é a lágrima que faz o homem dizer: eu quero e eu preciso mudar. Esse tipo de lágrima é o que toca o coração de Deus, quando não é apenas teatro, quando você não apenas chora diante das pessoas, é quando dentro de sua casa você chora diante de Deus, é quando alguém te conta um testemunho de vida, um testemunho de vitória, seus olhos começam a lacrimejar. O que é isso, irmão? São lágrimas de um coração quebrantado, são lágrimas de um coração que Jesus já trabalhou. O primeiro tipo de lágrima que Deus não atende, lágrima de remorso. O segundo tipo de lágrima que Deus não atende é uma lágrima de aparência. O terceiro tipo de lágrima que Deus não atende são as lágrimas do medo da consequência do erro. Tem gente que chora não pelo pecado, tem gente que chora não pelo mal que fez, mas tem gente que chora pelo resultado do pecado. Tem gente que chora pela consequência do pecado. Tem gente que chora porque está com medo de ir para o inferno. Esse tipo de lágrima Deus não atende. Esse tipo de lágrima não gera nenhuma mudança na sua vida. Vejamos na Bíblia, Caim. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, ele mata o próprio irmão. Depois o Senhor lhe pergunta: onde está o seu irmão? Deus não fez essa pergunta para obter informação, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus fez essa pergunta para obter confissão. Onde está o seu irmão Abel? Ele pergunta: por acaso sou eu protetor do meu irmão? Depois que Deus decreta a sentença contra ele, sabe o que é que ele foi? Sabe o que é que ele disse para Deus? O meu castigo é tão grande que eu não posso suportar. Irmão, ele não disse: meu pecado é tão grande que eu não posso suportar. Ele não disse: minha culpa é tão grande que eu não posso suportar. Ele disse: fugirei, porque meu castigo é grande demais. A consequência do meu erro é ruim demais, dói demais. Tem gente chorando pela consequência do pecado, em vez de chorar pelo próprio pecado. Mas enquanto temos crentes como Caim, que chora pela consequência do pecado, por aquilo que o pecado vai trazer, tem crente como Davi, que chora pelo próprio pecado. Davi não disse: a espada está sempre diante de mim. Ele disse: Deus, me perdoa, eu estou tentando mudar, porque o meu pecado está sempre diante de mim. Em lágrimas Davi está chorando por causa do pecado. Não chore, querido, apenas por medo da consequência do pecado. Chore pelo próprio
próprio pecado. Chore pela consciência de que o pecado nos separa de Deus. Ontem, enquanto eu estudava, eu comentei com a Luana. Eu disse: amor, o pecado faz o homem ficar pior do que a serpente. Ela assustou, olhou para mim e disse: está doido? Eu disse: é. O pecado faz o homem pior do que a serpente, porque o veneno que está dentro da serpente é medicinal, foi Deus que colocou. Agora, o pecado que sai dentro do homem não foi Deus que colocou. O pecado que sai de dentro do homem é algo que o diabo colocou. Lembra de Atos capítulo 5? Pedro disse: porque o diabo encheu teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Quando o homem peca, ele se torna pior do que a serpente. Oh, meu querido, o pecado é um crime intencional. E ao pecarmos, ao falarmos mal de alguém por trás, ao guardarmos a mágoa, ao mentirmos, ao invejarmos e muitas coisas que são obras da carne, nós precisamos chorar e dizer: Deus, me perdoa. Não adianta você em lágrimas dizer assim: Deus, eu não posso te perder. Quer dizer que se pudesse perderia. Você tem que dizer: Deus, eu não quero perder a sua presença. Falar como o salmista Davi: Senhor, restitui-me um espírito inabalável, a alegria de estar na sua presença. A lágrima que Deus não atende é aquela lágrima que o homem chora por medo da consequência do pecado. Alguém olhou para mim e disse: irmão, eu só sou crente por uma coisa. Eu disse: por causa de quê, filho? Ele disse: porque eu tenho muito medo do inferno. Desde quando eu era pequeno, meu pai pregava sobre o inferno para mim, então é por isso que eu sou crente. Eu disse: está errado, meu filho, você não pode ser crente em Jesus por medo do inferno, não. Ele disse: então já vou mudar a partir de hoje, eu vou ser crente por causa do céu, porque eu vi irmão pregar sobre o céu, sobre o arrebatamento, e o céu é maravilhoso. Eu disse: está errado, meu filho, o crente não pode ser crente por causa do céu. Ele disse: como é que pode? Se eu não devo ser crente por medo do inferno, se eu não devo ser crente por causa do céu, eu tenho que ser crente por causa de quê? Por causa de Jesus. Você não vai para o céu por causa do céu. O que é que Jesus disse em João 14? Não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já tinha falado para vocês. Se não fosse, mas eu irei e vos prepararei lugar. Virei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você não vai para o céu por causa do céu, você vai para o céu por causa de Jesus. Não adianta ser crente por medo do inferno, porque se Jesus descer do céu, entrar no inferno, eu vou atrás dele, e o inferno virá céu, e viveremos para sempre diante do Senhor. Seja firme por causa do amor de Cristo. Irmão, não chore apenas pelas consequências do erro. Quando for chorar diante de Deus, chore pelo próprio erro. A quarta lágrima, o quarto e último tipo de choro que Deus não atende é o choro carnal. Repitam após mim: choro carnal. Que choro é esse, irmão Eliseu? É o choro por meio do qual nós expressamos a tristeza por perdermos algo, coisas materiais, coisas exteriores. Nós choramos, nós lamentamos, nós nos angustiamos quando perdemos coisas, mas não choramos quando percebemos que não sentimos a presença de Deus. Não choramos quando percebemos que até conseguimos entrar na igreja, mas não conseguimos entrar no culto. Esse tipo de choro, ele de novo, irmão, Acabe, 1 Reis 21, ele chegou diante de Nabote. Os pais de Nabote haviam deixado para ele uma vinha como herança. Acabe chegou para Nabote e disse: me dá a sua vinha. Nabote disse: dou não. Então faz o seguinte, eu tenho uma horta, eu te dou uma horta ali no pé do meu palácio por essa vinha. Nabote disse: não troco também não. Aí Acabe disse: então eu compro, o que você pedir eu te
pago. Nabote disse: está à venda também não. Que me livre, meu Deus, de te dar a herança dos meus pais. Sabe o que Acabe fez, irmão? Foi para casa e fez biquinho, começou a chorar, virou a cara para a parede, não quis nem comer. Ali nós temos literalmente um marido banana e uma mulher abacaxi. Quando o camarada está chorando, fazendo biquinho, lamentando, derramando uma lágrima carnal, lá vem a endemoniada. Por que tu está chorando, homem? Nabote não quis me dar a vinha dele, nem trocar, nem vender. A endemoniada olhou para ele e disse: tu é o rei ou não é? Ele disse: eu acho que sou. Aí ela disse: eu vou mandar uma carta agora para mandar matar Nabote, e eu quero ver se essa vinha não vai ser tua. Alegra teu espírito, se levanta, porque eu vou te dar essa vinha. Deus não atende esse tipo de lágrima carnal, lágrima que deseja aquilo que não é para você, lágrima que chora por perdas de coisas materiais. Você lembra de Aminon? Segundo Samuel, capítulo de número 13, a Bíblia diz que ele se angustiava tanto, ao ponto de adoecer. Fazendo o que, irmão? Desejando a própria irmã. Desejo ilícito pela pessoa errada. A própria irmã enganou a própria irmã, dizendo que estava doente e com fome. Abusou da própria irmã. Olha o choro carnal. A desprezou. Ele disse: agora saia daqui. É um tipo de lágrima que Deus não atende. Choro carnal, lágrima que não é gerada pelo Espírito de Deus. Agora, quem já nasceu de novo, irmão, ele não consegue ouvir uma palavra da cruz sem derramar uma lágrima diante de Deus. Quem já nasceu de novo é diferente. Ele não consegue ouvir falar do céu sem alegrar seu espírito e derramar lágrimas diante do Senhor. Quem já nasceu de novo é como uma criança quando nasce. Assim como a criança quando nasce, ela vem chorando. Quem já nasceu de novo também chora na presença de Deus, pelo quebrantamento que o Espírito de Deus opera em seu interior. O que eu quero te dizer com essa mensagem é: aprenda a chorar de forma certa, diante da pessoa certa. Aprenda a chorar de tal forma que toque o coração de Deus. Aprenda a chorar de tal forma que mude a sua vida. Se você estiver chorando, irmão, lágrimas carnais, eu já vi alguém passar por um carro e dizer: Jesus, me dá aquele carro ali. Aquele carro é do motorista que está dirigindo, trabalha, oferta, dizima. Se for o tempo de Deus, Ele vai lhe dar o que é teu. Existem lágrimas carnais, existem lágrimas que são derramadas apenas por perdas de coisas materiais, que não influencia nada para o seu enriquecimento espiritual. Existem lágrimas de remorso, Deus não atende. Existem lágrimas que são lágrimas de teatro. Nós cantamos aqui diante de Deus um hino que fala de lágrimas, um hino de quebrantamento. O Espírito de Deus quer derramar sobre nós a unção do quebrantamento real, irmão. Aquelas lágrimas que descem quente. Tem quanto tempo que você não consegue derramar lágrimas quentes? Tem quanto tempo que você não consegue se quebrantar a tal ponto de ser cheia do Espírito de Deus? Eu quero concluir essa mensagem te mostrando a diferença. O diabo, ele primeiro mostra o consolo, para depois mostrar a lágrima. O que é que ele fez com Judas? Primeiro mostrou a moeda, depois, na hora da sentença, os homens que estiveram junto com Judas disseram: esse negócio é contigo. Assim é o diabo. Ele mostra primeiro o consolo, para depois mostrar a lágrima. O que é que ele fez com Acã? Primeiro mostrou a boa capa babilônica, primeiro mostrou a prata e o ouro. Só que na hora das pedradas, na hora da morte, não tinha ninguém para socorrê-lo. Agora Jesus é diferente. Primeiro Jesus mostra as lágrimas. Bem-aventurados os que choram, para depois Jesus mostrar
o consolo, eles serão consolados. Isso está na Bíblia. João capítulo 2. Sempre as pessoas davam o melhor vinho primeiro e depois o pior, mas está na Bíblia que o melhor Jesus deixa para o final. A Bíblia diz: é melhor ir à casa onde há luto do que na casa de festas. É melhor ir onde as lágrimas estão sendo derramadas do que no lugar onde está havendo festas e movimentos. Por quê, irmão? Porque onde há lágrimas você reflete. Onde há lágrimas você para pensar. Onde há lágrimas o homem cai em si mesmo. E o momento que Deus quer levantar o homem é quando ele consegue cair em si mesmo. O momento que Deus quer reerguer o homem é quando ele consegue derramar lágrimas dizendo: eu preciso ser melhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Nós aprendemos aqui o tipo de lágrima que Deus não atende. Mas existem pessoas aqui que querem ser mais quebrantadas diante de Deus. Hoje alguém falou comigo, confirmando essa palavra. Enquanto eu pedi a Deus a confirmação da palavra, alguém disse: tem tempos que eu não consigo chorar na presença do Senhor. Tem dias que eu não consigo derramar uma lágrima. Eu tive que escrever essa mensagem. Eu tive que passar essa mensagem escrita para ver se pelo menos a palavra toca no coração de tal pessoa. Ô irmão, é tão maravilhoso nos derramarmos diante do Senhor.